O Amazonas viveu dias assustadores durante os meses de janeiro e fevereiro, em meio ao colapso da saúde, quando o oxigênio acabou nos hospitais e dezenas morreram. Na época, a fornecedora White Martins não conseguiu suprir a demanda do estado, que sofreu com um aumento de consumo substancial após uma explosão de casos de Covid-19 durante a segunda onda da doença. Na época, muito se questionou o motivo do insumo ter faltado no Amazonas. Documentos apontam que a fornecedora tentou evitar a tragédia que ocorreu no estado. Segundo documentos, o primeiro alerta da empresa teria vindo em junho de 2020, 6 meses antes do colapso que viveu a saúde no Amazonas. Foram ao menos 2 alertas feitos pela fornecedora para o governo do Amazonas. A empresa tentou alterar o contrato com o governo de modo a aumentar a demanda por conta do aumento de consumo causado pela pandemia. No documento inicial, enviado em junho, a empresa solicitou que o contrato fosse revisto e uma ampliação de 25% na oferta de oxigênio fosse firmada para evitar uma crise no fornecimento. Em 11 de setembro, um novo alerta, pois o governo do Amazonas não queria atender os 25% solicitados pela empresa fornecedora. Em setembro, a White Martins já informou que não eram mais necessários 25%. E sim cerca de 46%. O governo do Amazonas sugeriu a contratação de menos da metade necessária. Na época, o governo justificou a baixa porcentagem solicitada pela falta de orçamento. Entretanto, o governo estadual foi marcado por contratos milionários ao longo do último ano. Os contratos vão de uso de jatinho e iate particular e chegaram até mesmo a gasto com mera publicidade para a melhoria de imagem institucional. Todos esses contratos se aproximavam do custo de 20 milhões de reais gastos pelo governo do Amazonas, enquanto o mesmo alegava não ter verba para efetuar a ampliação do oxigênio. O argumento da falta de recurso estadual para um insumo básico e de extrema necessidade em uma pandemia, em um momento em que o governo estadual priorizava outros gastos, demonstram o quanto a falta de experiência do governador em frente a cargos públicos prejudicou o amazonense. A situação foi tão caótica que em apenas janeiro e fevereiro de 2021 morreu-se mais por Covid do que todas as mortes causadas pela doença em 2020. O último contrato firmado pelo governador na locação de jatinho particular teve valor superior a 9 milhões, além também de gastarem mais de 12 milhões em contratos para melhorar a imagem de empresas como o Detran e a Cosama. A denúncia da falta de ação do governo aos pedidos da White Martins vem em um momento chave, pois o Wilson Lima é um dos alvos da CPI da pandemia, tendo inclusive faltado a sua convocação para essa quinta-feira. Apesar de ter dito em vídeo que era um dos principais interessados, o governador optou por permanecer em silêncio em um momento que seus atos começam a vir à tona e podem responsabilizá-lo por supostas gestões temerárias. As informações acerca da falta de recursos para a aquisição de oxigênios foi obtida inicialmente pela CNN Brasil.